guys, how are you doing? Essa semana a gente vai continuar na seção Push-Ups, lá na página 25, no exercício número 3. Complete as sentenças usando os verbos entre parênteses, mais o nosso verbo modal, would. Aqui, ó, eu montei as estruturas que o would pode ser utilizado. Então, ele pode ser utilizado na afirmativa, que vai vir o sujeito. O sujeito, no caso, pode ser tanto pronome, né, que é eu, você, ele, ela, eles, elas, nós, né, só que em inglês, I, you, they, we, she, it, né, todos os pronomes, ou então pode ser um substantivo, um nome próprio, né, o nome de algum objeto. Então, esse é o sujeito. Depois do sujeito, a gente vai colocar o would, que é o nosso verbo modal, ou ele de forma abreviada, que é apóstrofe D. E em terceiro lugar, vai vir o verbo que o would vai estar modificando. O que o would faz? Ele joga esse verbo aqui que vem em seguida pro futuro do pretérito, pro que a gente chama aqui no português de futuro do pretérito. Então, um verbo aqui, se a gente colocar um verbo do, que é o verbo fazer, com o would aqui na frente, ficaria faria, né? O futuro do pretérito é isso, é aquele final iria, viveria, comeria, andaria. Na negativa, a estrutura continua sendo a mesma. Sujeito mais would, só que daí depois do would tem o not, que é o não, que é para fazer a negativa, né? Ou então wouldn't, que é a forma abreviada, e o verbo que ele vai modificar. Então, se fosse o do aqui, né? Não faria. E na interrogativa, o que acontece? Muda a ordem. O would, ele vem antes do sujeito. Ó, a gente inverteu aqui o local. Em vez de vir o sujeito antes, né? Vem primeiro o would e depois o sujeito. E em terceiro lugar, vem o verbo que o would vai modificar. Vamos lá para a gente resolver aqui as questões. A letra A. We é nós. Ele já é o sujeito. Aqui, o verbo que está entre parênteses é o do, o verbo fazer. Não tem o not, então não é para a gente colocar na negativa e a gente termina aqui com um ponto. Então, não é uma interrogativa, então é uma afirmativa. Então, a gente já tem o sujeito, depois do sujeito, então, vem o modal, né, que é o would, e depois vem o verbo, que no caso é o fazer, que está aqui entre parênteses. Então, nós faríamos nosso melhor para ajudar você. Aqui na B, mesma coisa, ó. Não tem o not aqui, então não é negativa, não tem interrogação, não é interrogativa. O I já é o sujeito. Então, depois do sujeito vem o would e depois do would vem o verbo, que é plan, planejar. Eu planejaria tudo atenciosamente. Aqui, nascer. Ó, nascer já é diferente. Por quê? Porque já tem uma interrogação aqui. Então, quando é interrogativo, o que acontece? O would vem na frente. Então, would, they é o sujeito. E aí, o verbo, que é o remember, lembrar. Eles se lembrariam de escolher a cor correta? Aqui na D. Na D, ó, tem um not aqui, então é para a gente colocar na negativa. We, nós. Então, nós já é o sujeito da oração. Depois do sujeito da negativa, vem o would com o not, né? Acompanhado. Nós não. E em seguida, o verbo, que no caso aqui, ó, é bring, que é trazer. Então, aqui vai ficar, nós não traríamos muita bagagem. Aqui na E. Na E, a gente tem aqui uma interrogação. Então, para colocar na interrogativa, vem primeiro o would. She é o sujeito, ela. E depois do sujeito, aí vem o verbo principal, que no caso aqui é buy, que é comprar. Então, ela compraria a cama preta? Essa é a tradução da oração, da sentença. Aqui na F,
Mesma coisa, interrogação. Então, na interrogação vem o que primeiro? O would. E depois do would, sujeito, que aqui no caso é o you, você. E qual que é o verbo? É o like, que é gostar. Então, você gostaria de um pouco de água? Aqui na G. Na G, ó, é negativa. Por quê? Porque tem o not pay, não pagar. Então, ela já é o sujeito, would not, né? Porque tá na negativa. E o verbo que é pay. Ela não pagaria ele novamente. E aqui na H, o que, né? What, e é uma interrogação. Então, primeiro vem o would, depois vem o sujeito, que aqui é o he, o que, ele, né? E o verbo é like, que é gostar. O que ele gostaria para o jantar. Então, como é pergunta, primeiro vem o would e depois vem o verbo. Aqui na 4, o que você diria, né? Porque tem o would aqui, então o que você diria, você ia dizer, então tem o would, diria. O que você diria nas seguintes situações? A primeira situação, você quer fazer alguma coisa com seu amigo no final de semana. Então, você vai ter que perguntar para o seu amigo. Como que você vai perguntar para o seu amigo com uma forma bem educada? Você vai usar would. O que, né? What, já tem aqui. Então, a gente vai ter que perguntar o que você gostaria de fazer nesse final de semana, né? Para o nosso amigo. Então, o what, que é o que, já está aqui. Para a gente montar uma interrogativa com o would, primeiro vem o would, né? Então, o que, what, would, sujeito, o sujeito no caso é o meu amigo, eu estou falando com ele diretamente, então é você. What would you, o que você gostaria, né? É o like, né? Porque o would vai jogar o verbo para o futuro do pretérito. Então, what would you like to do? Que é de fazer. O que você gostaria de fazer neste final de semana. E assim, a gente montou a questão para essa situação aqui. A segunda situação. Você está em um restaurante e você pede por um copo de água. Então, você vai pedir diretamente para o garçom. Novamente, interrogativa, would primeiro. Então, aqui a gente já sabe que primeiro vem o would. Depois vem o sujeito. Eu estou pedindo diretamente para o garçom, mesma coisa. You. Would you? Aí o verbo já está aqui, ó, porque o bring é trazer. Então, você me traria um copo de água, então aqui só vai ser o would com o sujeito, porque já tem o verbo aqui. Aqui na C, você está expressando how much. How much é quanto. O quanto você quer viajar para os Estados Unidos. Então, aqui, ó, já tem o sujeito. O sujeito sou eu. Eu. Então, é afirmativa. O sujeito a gente já tem. Depois do sujeito vem o would. Então, eu gostaria, né? I would like, né? Que eu gostaria. I would like, né? Eu gostaria. I would like to travel, né? Eu gostaria de viajar para onde? To the USA. Então, o would, né? Que é o verbo modal. E o verbo principal, que é o like, que é o gostar, né? Eu gostaria de viajar, né? Que é o to travel, né? Viajar. I would like to travel to the USA. Eu gostaria de viajar para os Estados Unidos. Aqui na D, você não quer perder mais dinheiro comprando móveis novos. Então, é o não. Então, é negativa, ó. A gente já tem o sujeito. Depois do sujeito, o would mais o not, né? Eu não gostaria de perder mais dinheiro comprando móveis novos. Então, I would not like. Gostar, né? Gostaria. Eu não gostaria to expand,
que é o dispensar, desperdiçar, né? Então, I would not like, que é o gostar, eu não gostaria de to expend, que é desperdiçar, eu não gostaria de desperdiçar mais dinheiro comprando móveis novos. E por final aqui, ó, você está oferecendo para o seu irmão uma maçã. Então, eu tô falando diretamente com o meu irmão. Então, eu tô falando de você. Então, interrogativa. Primeiro o would, depois o sujeito, que é o meu irmão, né? Então, eu vou falar you, que é o pronome, né? Que eu tô falando diretamente com ele. Você, would you like, né? Você gostaria de uma maçã? Would you like an apple? Então, o like, você viu que vocês viram, né? Que a gente utilizou na maior parte das frases aqui. Porque o would like é o gostaria. Então, para a gente fazer questionamentos, oferecimentos mais educados, né? Mais corteses, a gente usou aí o would para formar essas sentenças. Aqui na 5, desembaralhe as palavras e forme sentenças. Aqui na A gente tem tudo embaralhadinho. É para a gente formar a seguinte sentença aqui. Ela gostaria de viajar para Washington este ano. Então, ela, qual que é ela aqui? Ela é she. Gostaria, would like. Viajar. Viajar é to travel. Por quê? O to, porque tá no infinitivo, tá com o final are, né? Quando o verbo tá no infinitivo, aqui no português fica viajar, comer, sorrir, né? Tem esse final, are, ir, por, né? Or. No inglês, eles colocam essa partícula to na frente. Então, she would like to travel. Então, se ela gostaria de viajar, ela gostaria de viajar para algum lugar. Para onde? Para a capital dos Estados Unidos. To Washington. Quando? This year. Este ano. Então, desembaralhamos aí a primeira oração, a primeira sentença. Aqui na B. A B é para ficar assim, ó. Ele não gostaria de encontrar você. Então, qual é o ele? É o he. Não gostaria, então, wouldn't like, né? Como eu disse, o would, ele joga o verbo que vem na frente pro futuro do pretérito. O like é o gostaria. Não gostaria é wouldn't, né? Tem que ter o not depois do would. Wouldn't like, ele não gostaria de encontrar. Encontrar é to meet. Você e you. Então, ele não gostaria de encontrar você. Aqui, na C. Nós amaríamos visitar você novamente. Nós, we, né? Amaríamos. Would love, porque love é amar. Amaríamos tem que ter o would na frente para transformar o amar em amaria. Então, nós amaríamos visitar, to visit, né? O to para jogar o visit para o infinitivo. Você, you, again, novamente. Aqui na D. A D é um questionamento. Você gostaria de tocar o piano? Então, questionamento vai começar primeiro com o would, né? Depois vem o sujeito, que é o you, você, né? Então, gostaria é o gostar, o verbo like, né? Que o would, no caso aqui, tá jogando gostar pro futuro do pretérito, que é o gostaria. Então, você gostaria de tocar. Tocar, então, é to play, né? The piano. Então, você gostaria de tocar o piano? E a E fica, eu não compraria aquela cama, né? Então, eu. I wouldn't buy, né? Eu não compraria. Buy é comprar. O wouldn't aqui joga o buy para negativa no futuro do pretérito. Então, eu não compraria aquela cama. That bed. Eu não compraria aquela cama. Então, tá aí desembaralhada todas elas. Bom, pessoal, aqui na 6.
Qual é o erro em cada sentença? Reescreva elas e corrijam o erro. Aqui na A, do you would like another cup of coffee? Então, ele queria perguntar aqui, você gostaria de outro copo de café? Quando a gente vai fazer uma pergunta com o would, o que vem primeiro? O would. You would, ele tá aqui, ó, depois do you, né? Então, primeiro, a gente tem que colocar o would. Depois, a gente tem que colocar o sujeito, que no caso aqui é o você. You, would, you. Depois vem o verbo, que no caso aqui é o like, que é o gostaria. Então, esse do, ele tá aqui sem necessidade, ele não faz parte dessa oração. Então, vamos reescrever ela sem esse do, né? E invertendo a ordem aqui, porque é uma pergunta. E aqui na B, eu preferir tomar algum chá. Ficou faltando alguma coisa aqui, ficou faltando o would, porque eu preferiria tomar chá, um pouco de chá. Então, ó, o would ficou faltando onde? Depois do sujeito. Qual que é o sujeito? I. Então, a gente vai reescrever aqui a oração com o would depois do sujeito. Aqui na 7. Qual é o significado do would nas questões seguintes? Você vai escrever R for request. Request é um pedido. P for preference, que é uma preferência. Você prefere uma coisa do que outra. E o O for offer. O O é para oferecimento. Tá oferecendo alguma coisa. Aqui na frase A. Você se importaria de abrir a porta para mim? Qual é um pedido? É uma preferência? A pessoa está se oferecendo para fazer algo? Na B. Você gostaria de tomar café fora? Né? Café da manhã fora? O que é isso? É um pedido? É uma preferência? É um oferecimento? Alguém está te oferecendo alguma coisa? E na C, eu preferiria tomar meu café fora. E qual que é essa? É um questionamento, né? Um pedido, é uma preferência ou é um oferecimento? E aí, cada uma dessas letras encaixa com uma dessas sentenças, tá bom? Agora, aqui na 8, a gente vai lá para o material de apoio, no finalzinho da apostila. E aí, eu vou traduzindo as orações para vocês colocarem alguma pessoa que encaixe em cada uma, né? Para vocês colocarem alguma pessoa conhecida que encaixe em cada uma lá das questões. Aqui, então, encontre alguém que gostaria de encontrar algum famoso. Quem, qual famoso e por quê? Alguém que gostaria de aprender outro idioma. Qual outro idioma? Daí vocês vão escrever aqui na frente, né? Quem é e qual outro idioma? Quem é e quem ela gostaria de conhecer e por que essa pessoa gostaria de conhecer esse famoso ou essa famosa. Alguém que gostaria de ler algo interessante. O que essa pessoa gostaria de ler? Então, vocês vão ter que colocar quem é e o que ela gostaria de ler. Alguém que gostaria de se tornar uma super estrela. E por que ela gostaria de se tornar uma super estrela? Alguém que gostaria de ir para outro país. Para onde ela gostaria de ir e por quê? Alguém que gostaria de ser rico. E por que essa pessoa gostaria de ser rica? Alguém que gostaria de competir nas Olimpíadas. E em qual esporte? E alguém que gostaria de aprender como tocar um instrumento musical. E qual instrumento musical é esse? Então, vamos descobrir alguém para cada uma dessas questões, tá bom, pessoal? E por essa semana é só. A gente vai ficando por aqui e se fala novamente semana que vem. Um abraço!